Interessante, né? Eles terem botado isso aqui. A parábola do amigo que incomoda. Jesus disse ainda: se um de vocês tiver um amigo, Lucas 11, versículo 5. Jesus disse ainda: se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo: amigo, me empreste 3 pães. Quantos pães ele queria? 3 pães. Porque outro amigo me chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro: deixe-me em paz, a porta já está fechada, eu e os meus filhos estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar os pães. Digo a vocês que se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo o que tiver, de que tiver necessidade. Diga para o teu querido irmão: Deus lhe dará tudo o que você tiver necessidade. Amém? Amém? Pai querido, que teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações. Pai, o Senhor sabe o desafio de cada um, a luta de cada um, o medo de cada um, as preocupações de cada um. Que teu Santo Espírito venha ministrar aos nossos corações a tua palavra, que essa palavra traga resultados diferentes na vida de cada um de nós. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. 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 Deus é muito bom. Eu não sei se você sabia, mas o Evangelho de Lucas é chamado de o Evangelho da oração. Por quê, queridos? É o Evangelho aonde mais se fala de oração. É o Evangelho que mais demonstra que várias vezes Jesus se retirava para orar. Que várias vezes Jesus ia para lugares solitários. Que várias vezes ele subia para o monte. Principalmente quando ele tinha que tomar decisões, ele se recolhia para orar. Na noite anterior da escolha dos 12 discípulos, ele foi ao monte para orar. Então, o Evangelho de Lucas é conhecido como um Evangelho da oração. Nesse capítulo que eu li junto com você, se você está com a Bíblia ainda aberta, vê lá no versículo 1, diz assim: Jesus estava orando em certo lugar. E quando terminou, os discípulos foram falar com ele. Olha que interessante, querido. Tinha hora que Jesus ia orar e os discípulos ficavam esperando. Amém. Duvido que isso aconteça na nossa casa. Ó, eu vou ali orar. Você está orando, já estão batendo na tua porta e te chamando para fazer alguma coisa, né? Então, ele fala que Jesus estava num lugar orando e os discípulos ficaram esperando. Presta atenção, queridos. Os discípulos perceberam, eles perceberam que esses momentos que Jesus se recolhia, que Jesus orava, que Jesus ia para o monte, eles perceberam que esses momentos faziam diferença na vida dele. Amém. Eles perceberam que certamente os milagres, as palavras, as ações, as sabedorias de Jesus vinham desses momentos. Já reparou que quando ele se separa, ele busca, ele volta diferente? Falando lá dos discípulos, ele volta diferente, ele opera milagres, ele dá palavras de sabedoria. Às vezes ele era atacado, ofendido, e Jesus dava uma resposta sábia. Amém, Deus. Amém, Amém. Então, os discípulos, percebendo isso, pediram a Jesus: Senhor,
ensina-nos a orar. Está lá no capítulo, lá em cima, onde eu acabei de ler, né? No versículo 1. E aí o Senhor ensinou a oração dominical, que é a oração do Pai Nosso, também conhecida como a oração do Senhor. É a oração do Pai Nosso. Amém? Amém. Você sabe o Pai Nosso de cor? Sabe? Amém. Graças a Deus. Amém. E aí Jesus, ele ensinou a oração, e aí vem o texto que eu acabei de ler. E Jesus, para exemplificar, porque Jesus era um professor, Jesus era um contador de história, ele explicava as coisas contando histórias. Ele, para exemplificar, para ilustrar, ele contou a parábola do amigo que incomoda. Você tem um amigo que te incomoda? Tem um filho que está sempre te pedindo alguma coisa? Tem um parente que quando toca o telefone, já sei. Interessante Jesus contar a história de um amigo que incomoda. E eu queria chamar a tua atenção, a palavra de Deus é fantástica, eu queria chamar a tua atenção que a nossa vida de oração, quem aqui tem vida de oração, fala com o Pai, conversa com o Pai, vai andando pela rua e está falando com Deus, está cozinhando e está falando com Deus, faz tudo que faz, mas faz falando com Deus. Eu quero chamar a tua atenção que a nossa vida de oração tem algumas coisas parecidas com essa pessoa que te incomoda, com esse amigo que te incomoda, com essa pessoa que está sempre te pedindo alguma coisa. Alguém conhece? Alguém? Então presta atenção primeiro. Olha que como parece com a nossa vida de oração, querido. Primeiro, é uma pessoa que aparece sempre fora de hora. É uma pessoa que aparece sempre numa hora inesperada. É uma pessoa que às vezes te liga na hora mais inconveniente. Ninguém fala nada, fica quieto. Engraçado, né? Às vezes você te liga na hora do almoço. Você sentou para comer, aí toca o telefone. Aí quando você vê, é fulano. Se eu atender vai ser 45 minutos. Presta atenção, querido, que a nossa vida de oração também tem esses eventos. De uma hora para outra aparece uma necessidade. De uma hora para outra aparece uma urgência, né? De uma hora aparece uma coisa que quem tem que resolver é você para ela. Você que tem que resolver para aquela pessoa que te incomoda. Amém? Amém. Então é engraçado que a vida de oração tem muito isso, parecido com essa pessoa que te incomoda, que está sempre te pedindo, que está sempre enchendo a tua paciência, você que tem que resolver, você que tem que dar conta, você que não sei o quê, né? Então é interessante a gente perceber isso, querido, que a maioria das nossas orações, elas têm esses componentes. A maioria das nossas orações, às vezes, é por coisas que acontecem de uma hora para outra. Numa hora inesperada. Uma hora que você nem contava. Não é? E elas trazem, às vezes, necessidades urgentes. Elas trazem, às vezes, né, alguma coisa que você precisa, que está faltando. Então, seria bom a gente já começar a identificar. É verdade, na minha vida tem umas coisas que acontece assim, né? Será que você hoje tem alguma necessidade urgente? Sim. Que você tem pressa de resolver? Apareceu de uma hora para a outra? Presta atenção nisso, querido. Isso é interessante, né? A gente tem, nos países, tem costumes diferentes, culturas diferentes. Uma das coisas que a gente mais gosta quando o pastor Luke vem aqui é quando ele conta como é que são as coisas lá na Nigéria, né? Tão diferente das coisas nossas. E nos tempos de Jesus, querido, era inconcebível
não abrir a porta para uma pessoa que batesse na sua porta no meio da noite. Você reparou que ele bateu à meia-noite. Meia-noite lá, querido, já era o meio da noite. Porque era que nem na roça. Não tem luz, vai ficar acordado até que hora? 6 horas já está. Por isso que você dorme com as galinhas. Então, lá nos tempos de Jesus, era inconcebível você não abrir a porta de um hóspede que aparecesse de noite. Uma segunda coisa que também era inconcebível também, que era pior ainda, é não ter nada para oferecer para esse hóspede. Tão diferente da gente, né, queridos? Eles tinham costume, bateu de noite, eles tinham na cabeça deles um entendimento que era um enviado de Deus. Só batia na porta de alguém de noite, alguém que tinha uma necessidade. Então tinha que abrir a porta. E além de abrir a porta, tinha que oferecer alguma coisa para essa pessoa comer, se alimentar. Igualzinho você faz na tua casa. A gente faz essas coisas, querido. De repente bate uma pessoa na tua casa, o que você fala? Quer um café? Quer uma água? Quer um suco? Então isso era um hábito que se tinha, né? Foi por isso, querido, para a gente entender, querido, a Bíblia. Por isso é que o homem saiu no meio da noite para incomodar o vizinho. Por quê? O homem estava com a despensa vazia. Acontece isso, queridos. Acontece, a geladeira está vazia. Não tem nada. E aí minha irmã chega sem avisar. E aí traz o marido, o filho, a nora, o genro, a prima. Aí o que você faz? iFood. Brincadeira. Mas veja só, querido, é por isso que o homem saiu no meio da noite para incomodar o vizinho. Então preste atenção, estou falando, querido, como essas coisas têm a ver com as nossas orações. As nossas orações também têm isso. Esses elementos, esses componentes, né? De uma hora para outra você tem que orar. De uma hora para outra você tem que parar o que você está fazendo para interceder por alguém. Amém. De uma hora para outra você tem que fazer alguma coisa para ajudar alguém. De uma hora para outra parece uma pressa, uma urgência. Às vezes, de uma hora para outra parece até que já passou da hora de pedir aquilo que você está pedindo, né? É interessante, querido. Eu olhando para esse texto, me faz logo pensar, né? Parece que tem hora que eu estou pedindo alguma coisa para Deus que parece para mim que já passou da hora de pedir isso. Alguém se identifica comigo? Parece que o que eu estou pedindo a Deus passou da hora de pedir isso. Parece que o que eu estou pedindo a Deus, não dá mais tempo. Já está fora de hora. Parece que eu estou pedindo para Deus, não tem mais como acontecer. Vocês estão aí, minha gente? Então veja só, querido, por um lado as nossas orações, às vezes, é assim, é de uma hora para outra, é uma urgência, é uma pressa. Às vezes a gente acha que não vai adiantar a nossa oração. O que vai adiantar a nossa oração agora, no meio da noite? Passou a hora. Quem é que vai abrir a porta para mim? Quem é que vai me dar alguma coisa, né? E então a gente vê, e aí ele encontrou, né, relutância no vizinho, o vizinho resistiu, o vizinho fez oposição. A gente faz a mesma coisa com a gente, querido. Nós encontramos às vezes oposição de pessoas, oposição de situações,
no meio das nossas necessidades, das nossas crises, a gente também encontra isso. Então, querido, isso aqui só para lembrar, porque as nossas orações sempre vão se mover no meio desses elementos, desses componentes. O que é? Que componente? Necessidade que aparece de uma hora para a outra. Você pode até me amarrar, mas tem necessidades, querido, que não pedem licença. Elas batem na tua porta e nem quer saber se você está preparado para aquilo. Amém, querido? Amém. Lembra aquele que Simeão, pegaram ele e botaram, é Simeão, que botaram a cruz na costas dele, sem perguntar a ele? Não era o nome dele? Simão. O que ele era aí? O Sirineu. Botaram uma cruz nas costas dele, nem perguntaram a ele se ele estava a fim de levar. Quantas vezes, querido? Aqueles que nos incomodam, quem tem gente que te incomoda? Só 2 ou 3, né? Às vezes aquele que nos incomoda, bota uma cruz nas nossas costas, nem perguntou se a gente estava a fim de levar. Amém, querido? Então presta atenção. Na nossa vida de fé vai ter horas que vão aparecer necessidade de uma hora para outra. Vai ter hora que vai acontecer coisas fora da hora, exigindo de nós, querido, além de fé. Quem tem fé, diga amém. Amém. Mas exigindo de nós também uma pressa, exigindo de nós uma urgência, exigindo de nós um movimento, exigindo de nós algo que precise ser feito. Amém. Algo que esteja ao nosso alcance para fazer. Amém? Amém. Olha só o que o homem disse para o vizinho, falou. O vizinho falou, olha, já passou da hora de você pedir alguma coisa. A porta já está fechada. Meus filhos já estão deitados. Não posso levantar. Olha só, querido. Olha o que o vizinho está dizendo para ele. Não tem como te dar o que você está pedindo. Talvez, queridos, alguns de nós estamos escutando a voz desse vizinho dentro de nós. Aí, Roberto, pode orar. Mas eu acho que não tem mais jeito de Deus te dar o que você está pedindo. Alguém aí? Misericórdia? Quem aqui concorda? Às vezes você está orando, mas dentro de você tem uma voz parecida com a do vizinho. É verdade. Não tem mais como te dar o que você está pedindo. É verdade. Já passou a hora de você me pedir isso. Não tem mais como resolver essa situação para você. Amém, querido? Amém. Quantas vezes essa voz desse vizinho, ela fala dentro de nós, querido. É verdade. Não tem mais como Deus te der. Já era, passou, acabou. Não tem jeito. Talvez você esteja vivendo nesses dias alguma coisa mais ou menos assim. Aí Jesus, querido, ele traz uma palavra de esperança para nós, né? Jesus é a bênção da nossa vida. Jesus ele não é a fonte dos nossos problemas, ele é a solução dos nossos problemas. Olha a palavra de Jesus, a palavra que Jesus deu para que ele está contando a parábola para os discípulos ouvir, que tem hora que você vai receber um não redondo. Tem hora que você vão dizer, não, a porta está fechada. Não tem mais jeito. Não, já está resolvido. Não, já tomei a decisão. Já fecharam alguma porta na tua cara, meu irmão? Não, você está despedido. Então Jesus conta a parábola, né, e ele fala: se esse amigo que diz que a porta está fechada não se levantar por amizade, né, por consideração, por respeito. Tem amigos, queridos, que na hora apertada, difícil,
eles nos ajudam mesmo. Você se lembra de alguém que numa madrugada te ajudou, te socorreu, você pediu ajuda, foi para a tua casa, te buscou, te levou para algum lugar? Tem amigos, queridos, que eles são presentes na nossa vida. Agora tem uns amigos, entre aspas, que dizem: sinto muito, você tem um problema, se vira. Tem amigos assim, né, querido? Mas Jesus mostra aqui, queridos, que se ele não se levantar por ter consideração com você, por ter respeito a você, por ter amizade, por ter empatia pelo que você está passando, pelo que você está sofrendo, Jesus mostra um outro caminho aqui no meio da nossa necessidade. Todavia ele o fará por causa da importunação, ele fará por causa do incômodo, fará por causa do seu pedido, da insistência, da sua persistência, do seu pedir. Quem aqui tem um filho, querido, que quando pede, pede legal, ele insiste, ele persiste, ele gruda em você e pede, pede, pede. Esse filho está nos ensinando alguma coisa, querido. É assim que a gente tem que fazer com Deus, querido. Pedir, buscar, bater. Mas a porta já se fechou, mas a porta que Deus abre, ninguém fecha. Amém, querido? Então Jesus mostra aqui um caminho para a gente no meio da necessidade. Todavia ele o fará por causa da importunação, do incômodo. Então presta atenção, queridos, que a persistência, ela é necessária à nossa fé. Todos nós aqui que temos que ter fé, não precisamos ter apenas fé, temos que ter persistência. E a persistência, a perseverança só vem no meio de provas, só vem no meio de provações, só vem no meio de necessidades, só vem no meio de coisas que acontecem de uma hora para outra que você nem estava preparado para aquilo. É nessa hora que a sua fé é provada. É nessa hora que a sua fé ganha perseverança. É nessa hora que a fé ganha firmeza. Em vez de reclamar, de se queixar, não, peraí, isso tem um sentido. É para me provar. Então, querido, a persistência é necessária. E Jesus diz aqui, né, que o homem vai dar por causa do incômodo, a insistência, a persistência, a importunação. Jesus vai dar e diz ainda mais: ele dará tudo que tiver necessidade. Amém, queridos? E Jesus prossegue no texto a seguir, se você vê aí, logo em seguida, o que diz aí? Né? Jesus encoraja a oração. Irmão, tem hora que você tem que orar, dá uma cutucada no teu irmão. Tem hora que não é para reclamar, tem hora que não é para se queixar, tem hora que é para orar. Por isso eu digo a vocês: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, quem bate a porta será aberta. Amém? O que essa palavra está trazendo para a gente é uma porta que vai se abrir nas nossas vidas, mas depende, querido, da nossa perseverança, da nossa insistência, da nossa fé, da nossa consistência ali, está pedindo, buscando, orando. Mas já orei, ora mais, meu irmão. Amém? Né? Pedir, buscar e bater. Se vocês que são maus, quem aqui é mau? Todos nós, queridos.
Se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas ao que lhe pedirem. Amém. Então, querido, eu quero repetir. O ano vai começar agora. Amém? Amém. E eu lhe pergunto, qual é a sua necessidade maior? Qual é a despesa que está vazia na tua casa? Qual é a urgência que você tem que você não pode esperar mais? Alguém tem uma urgência aqui? Sim. Uma urgência que você tem que você não pode esperar mais. Não pode esperar muito. Para você já passou até da hora. Vocês estão aí, minha gente? Amém. Então, querido, seja persistente nas suas orações. Seja persistente na sua fé. Seja persistente em bater na porta. Amém. Seja persistente. Amém. Seja persistente. Amém. Bate na porta. Amém. Ah, eu já orei. Ora outra vez. Vai ver lá se vem uma nuvem. Não vem nuvem nenhuma. Ora outra vez. Continue em oração. Amém, querido? Seja persistente nas suas ações, naquilo que você está fazendo, querido. Amém. Estava agradecendo a Deus. Deus, estou eu aqui mais uma vez. Amém. Pregando a palavra aqui. Que bênção que é para a minha vida, Pai. Amém. O Senhor me deixar pregar a palavra. Amém. Mais um domingo, mais um domingo, mais um domingo. Amém? Se um vizinho responde a outro vizinho, quem aqui, querido, é um bom vizinho? Quem aqui é um bom vizinho? Se alguém bater na tua porta, você empresta o martelo. Se alguém pedir uma lata de leite condensado, você empresta. Se alguém te pedir café, acabou o pó de café. Tem vizinho, querido, que é uma benção. Tem um vizinho, querido, nem te dá bom dia. Nem olha para tua cara. Quando vê que você abre a porta do elevador e espera, não pode ir que eu vou depois. Isso tem um significado, minha gente. Esse aí não é bom vizinho, não. Fica longe. Mas tem vizinho que é bom. Amém, querido? Então, se um vizinho responde a outro vizinho, quanto mais o pai. Eu me lembro, querido, eu morava com a minha mãe sozinha, tinha sofrido um acidente, estava com a perna engessada. Naquele tempo não tinha cirurgia. E aí a minha perna inchou, e aquele tempo era gesso. E o gesso começou a comprimir. Eu comecei a sentir muita dor. E eu e minha mãe sozinhos dentro de casa. O que Dona Esther fez, querido? Bateu na porta dos vizinhos. E não bateu de um não, porque ela dizia, não, porque a gente morava num andar que a gente chamava, é o andar das viúvas, porque minha mãe era viúva, a outra era viúva e a outra viúva. Viúva não tem força para carregar homem. Ela bateu na porta da casa que ela sabia que tinha homem para me ajudar. E se não fosse aqueles vizinhos, querido, quando eu cheguei no hospital do andar, aí o médico falou, olha, você chegou na hora certa, porque você estava já a ponto de criar um problema vascular aí tirou o gesso. Então, querido, vizinho, tem hora que ajuda. Amém? Anima teu irmão. Meu irmão, seja um bom vizinho. Seja um bom vizinho. Quando você fizer uma comida boa, enche um pirex, vai lá e leva. Olha que fiz uma comida boa e lembrei de vocês. Só que ele fala que Jesus está falando, se um vizinho faz o bem para outro vizinho, quanto mais o pai. Você tem pai, meu irmão? Amém.
Você tem um Pai que te ama. Você tem um Senhor, Jesus Cristo. Você tem um ajudador, o Espírito Santo. Esse texto vem mostrar para nós, querido, que Deus tem boas coisas para nos dar. No meio das nossas urgências, das nossas necessidades, das nossas persistências. Quando Deus vê a gente passando necessidade, veja só, meu irmão, presta atenção. Você vê um filho passando uma necessidade, passando por uma urgência. O que acontece com o teu coração? Apertado, se move. Deus se move, querido, quando Ele vê. O coração de Deus se move quando Ele vê a gente no meio de necessidades. No meio de urgências. No meio de situações que a gente não sabe como resolver. Essas coisas tocam no coração de Deus e Ele nos dá boas coisas, mesmo quando parece que já passou da hora de boas coisas acontecerem. Amém? Amém? Diz a palavra interessante que esse amigo que incomodou o vizinho voltou com tudo que tinha necessidade. Voltou com tudo. Ele voltou com 3 pães. Ele não pediu um, não. Ele pediu 3. Amém? Porque ele ficou pensando, né? Ele voltou com tudo, ou seja, ele voltou com a provisão que ele precisava. Queridos, para terminar, o Evangelho de Jesus Cristo, ele nos faz crer, acreditar, que às vezes existe uma saída, mesmo quando para nós parece que não tem mais jeito. Amém. Existe uma solução mesmo quando uma porta parece que insiste em ficar fechada. Amém, Deus. Mesmo quando para nós parece que já é tarde demais. Amém, Senhor. Às vezes é quando tarde demais é que Ele nos surpreende com uma boa coisa, além daquela que nós poderíamos imaginar. Isso aqui, querido, aconteceu aqui e aconteceu várias vezes. Né, com aquele paralítico, 38 anos, meu Deus, 38 anos esperando ser curado. Como é que esse homem ainda continua aí? Mas ele estava lá, querido, batendo na porta. Ele estava lá buscando. Ele estava lá acreditando que ele ia ser curado. Amém, querido? Amém. Então, querido, talvez nesses dias você tenha perguntado, será que ainda tem jeito de Jesus fazer uma boa coisa na minha vida? Será que ainda tem jeito de Jesus fazer uma coisa na vida de um filho? Será que ainda tem jeito de Jesus fazer uma boa coisa na minha saúde? Na minha vida financeira? No meu trabalho? Amém? É uma pergunta para a gente fazer. E para a gente orar, eu faço uma pergunta para você. O que é que para você hoje é uma porta fechada? Identifica aí. Porque o homem disse, a porta já está fechada, meus filhos já estão deitados, não tem como dar o que você está me pedindo. Outras vezes a gente se sente assim. Talvez você identifique uma situação da sua vida que é uma porta fechada. Uma porta fechada é algo que você acha muito difícil de mudar. Muito difícil de se transformar. Muito difícil aparecer uma solução. Amém, querido? Amém. Mas eu ainda insisto. Quais são os 3 pães que você precisa hoje, querido? A porta está fechada, mas eu preciso de pão. Amém. Não é um, não. 3. Amém. Você consegue identificar 3 pães que você precisa? Amém. Consegue? Amém. Pensa nisso. Pode ser o pão da salvação, o pão da saúde, o pão da provisão financeira, o pão do livramento. Amém, queridos? Amém. Então presta atenção. Quando alguém te incomodar,
está te lembrando alguma coisa, viu? É assim que você tem que fazer diante de circunstâncias que acontecem. Amém. Orar, clamar a Deus, bater na porta do céu, porque a tua perseverança, a sua fé, ela está sendo provada. Essa porta fechada é um desafio para a sua fé. Você já chegou em casa, querido? Vê se você se identifica comigo. Você esqueceu a chave. Tem gente dentro de casa. Você está tocando a campainha, ninguém escuta. Aí você toca. Aí você toca. Daqui a pouco, uma raiva começa a aparecer. Aí você começa o quê? É bater, né? A bater na porta. Bater na porta. Aí de repente a pessoa, que é isso? Estou aqui apertando e ninguém aparece. Meu irmão, tem hora que a gente tem que bater na porta. Tem hora que a gente tem que bater na porta até a porta se abrir. E esse homem voltou com os 3 pães que ele queria. Amém? Amém. Então eu queria convidar você a se colocar de pé, porque eu quero orar por você. Aleluia. Para você animar seu irmão, meu irmão, por trás dessa porta fechada tem uma coisa muito boa para você. Por trás dessa porta fechada tem uma coisa muito boa para você. De Deus. Amém? Agora eu sou basta acreditar. Amém? Sem fé? Então abaixa a sua cabeça, querido. Qual é a sua necessidade? Qual é a sua urgência? Qual é a sua pressa? Qual é a porta que insiste em ficar fechada para você? Qual é o pão que você precisa para suprir uma necessidade na saúde, na família, na vida financeira? O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus na vida daquele que crê. Então, Pai querido, nós te agradecemos em primeiro lugar por essa palavra, porque essa palavra é uma palavra que traz esperança para nós, mesmo quando parece que as portas estão fechadas. É uma palavra que traz esperança, mesmo quando parece que o nosso clamor, as nossas súplicas, nossas orações não estão sendo ouvidas. É uma palavra que traz esperança por aquele que não vê o interesse de outras pessoas pelas suas lutas, pelas suas necessidades. Alguns aqui, Pai, não tem uma porta fechada e eles necessitam, Pai, que essa porta se abra para pegar um pão que ele precisa, o pão da salvação da sua casa, o pão da paz, o pão da provisão financeira, o pão do livramento, o pão da mudança de uma situação, o pão do milagre na vida de alguém. Esse homem aqui, que foi bater na porta, é um exemplo vivo de um intercessor. Alguém que no meio da noite parou o que estava fazendo, foi bater na porta de um vizinho que nem se interessava por ele. Mas Jesus disse que se ele não abrisse, por amizade, por respeito, ia abrir, porque ele não queria aguentar aquela importunação. No
Lucas repete isso lá, se não me engano, Lucas 8, né? O juiz Inico, que a viúva vai lá e clama, e o juiz toma uma decisão: vou me livrar dessa mulher, senão daqui a pouco ela vai me bater, vai me molestar. Então, querido, como a nossa persistência, a nossa perseverança na fé abre portas. Amém. E colhemos provisões que Deus tem para as nossas vidas. Então, Pai querido, olha para o coração de cada um. Cada um aqui agora, Pai, está abrindo o seu coração. O que é uma porta fechada para você? Alguns de nós que não temos uma porta, não, temos várias portas. Portas fechadas, que a gente insiste em bater. O que é uma porta fechada? Qual é a sua maior urgência? Qual é a sua maior necessidade? O que você precisa mais? Aquele homem precisava de 3 pães. Ele fez o que precisava fazer e colheu os 3 pães. E Jesus ainda acrescenta que ele levou tudo que ele precisava. Vai entender que ele recebeu mais do que ele pediu. E a palavra de Deus diz que a gente às vezes recebe além do que a gente crê ou imagina. Então, meu Pai, eu oro pelo meu irmão, eu oro pela minha irmã, que está batendo na porta, está orando, está insistindo, está perseverando. Às vezes, eu vou desistir disso, eu nem vou mais orar por isso. Eu vou deixar isso para lá. Não, o Espírito Santo está falando contigo. Persevera. Por trás dessa porta fechada tem uma grande bênção para você. Uma bênção que não vai ser só para você, vai ser para todos que estão ao teu redor. Porque aqueles 3 pães não foram só para o amigo que foi lá, mas também para o outro amigo que estava lá. Não é? Então, Pai, ouve a oração. Colocamos diante de Ti e oramos com fé na Tua palavra. Cremos que a Tua palavra é verdadeira e digna de crédito. E profetizamos, Pai, nesses dias portas vão se abrir. Portas fechadas vão se abrir. E nós vamos colher bênçãos, coisas boas, como diz a palavra de Deus, na vida de cada um de nós. Muito obrigado, Pai. Acalma o coração do meu irmão. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Nós oramos no nome de Jesus. Uma salva de palmas ao Senhor. Você que é corajoso, profetiza, meu irmão, uma porta vai se abrir. E se você tem fé, ainda esse mês uma porta vai se abrir. Amém, queridos. Deus é muito bom. Tome posse dessa palavra, querido. Essa palavra é para nós. Amém? Essa palavra é para nós. Bata na porta, a porta vai se abrir. Bata na porta. Amém? Deus vai operar muito além do que você imagina. Queridos, como nós mudamos o terceiro.